Para o olfato funcionar bem, o nariz é muito importante e para a saúde também. Cientistas investigam como ele pode ser porta de entrada para medicamentos, isso com uma ajudinha da nanotecnologia. Nanotecnologia é a reunião de ciências e tecnologias usadas para trabalhar materiais, moléculas e produzir dispositivos numa escala muito pequena. Um nanômetro, unidade de medida da nanotecnologia, é 1 bilhão de vezes menor do que 1 metro. Esses estudos podem trazer avanços, inclusive na área da saúde. Então hoje a nanotecnologia é uma forma de nós trabalharmos medicamentos com propriedades mais otimizadas, menos efeitos adversos e também conseguirmos respostas que antes não seriam possíveis trabalhando na forma convencional. Eu sou Eliana Martins Lima, professora titular de nanotecnologia da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás. Desenvolvo pesquisas, atuo no ensino de graduação e de pós-graduação e a ciência que nós fazemos é no laboratório Farmatec, ligado à Faculdade de Farmácia da UFG. Nesse laboratório, os pesquisadores investigam como nanopartículas podem carregar e entregar fármacos dentro do nosso corpo, ajudando no tratamento de doenças. O pesquisador Edilson identificou como esse processo pode ser aplicado no tratamento de câncer, por meio de uma substância chamada melatonina. Já estava relatado na literatura que a melatonina tem esse papel antitumoral em alguns tipos de câncer. Porém, o que nós descobrimos é que era necessária uma concentração muito grande de melatonina para se começar a ter esse efeito antitumoral. O que nós descobrimos de forma inesperada na pesquisa foi que, se eu fizesse a encapsulação dela dentro das nanopartículas, uma quantidade mínima de melatonina encapsulada nas partículas já era suficiente para a gente ter a morte das células tumorais. Durante o estudo, nós encapsulamos a melatonina em nanopartículas para aumentar a entrega dela dentro das células tumorais. E nós verificamos nesse estudo in vitro que a nanopartícula contendo melatonina era essencial para causar a morte da célula tumoral. Se a gente aplicasse a melatonina de forma livre, em solução, sem estar dentro das partículas, a gente não tinha essa resposta. Quando a gente encapsulava ela nas nanopartículas, a célula aumenta a internalização dessa partícula para o seu interior e isso faz com que a melatonina exerça o seu papel antitumoral. Numa segunda etapa, eu estive na Itália durante 6 meses para aprimorar e aprender melhor como fazer a avaliação do uso dessas nanopartículas em modelos animais, para a gente conseguir ver se realmente, após a administração no nariz, a gente conseguiria um aumento da concentração da melatonina no cérebro. Então, quando eu retornei, a gente fez esses estudos animais e a gente evidenciou novamente que as nanopartículas eram capazes de aumentar a concentração de melatonina no cérebro. Mas por que colocar no nariz um remédio para o sistema nervoso? Porque nosso cérebro tem uma proteção chamada barreira hematoencefálica. É uma proteção para que nem tudo que está no nosso sangue consiga chegar até ele. Afinal, podem ter substâncias indesejadas. Mas lá no nariz, no teto da cavidade nasal, existe o nervo olfatório, que é diretamente conectado ao cérebro e não tem essa barreira. Então, se um medicamento chega até lá, passa com mais facilidade para o cérebro. Com o envelhecimento da população, muitas doenças que atingem o sistema nervoso central estão se tornando cada vez mais comuns e precisando de tratamentos mais eficazes. É muito difícil fazer com que uma substância atinja o sistema nervoso central, porque o nosso organismo possui essa barreira que evita com que substâncias indesejáveis cheguem até lá, mas também evita que medicamentos cheguem até o sistema nervoso central. Então, acaba sendo necessário usar doses muito elevadas desses medicamentos para que uma dose terapêutica chegue dentro do sistema nervoso central, do cérebro. Conseguir uma via alternativa por meio dessa estratégia de usar o nervo olfatório e a cavidade nasal é uma forma muito eficiente de contornar essa barreira de acesso ao cérebro e evitar com que a gente precise administrar doses muito elevadas dos medicamentos
conseguindo então uma concentração, uma dose terapêutica no cérebro, fazendo uso de uma baixa quantidade do medicamento no organismo, o que evita efeitos tóxicos. Nós também conseguimos mostrar que a melatonina, chegando ao cérebro dessa maneira, tem um efeito distinto sobre células saudáveis e células tumorais. E isso foi uma descoberta extremamente interessante. Nós acabamos de receber o aceite para uma publicação em uma revista científica internacional de grande peso na área das ciências farmacêuticas mundial, porque nós conseguimos demonstrar que para células saudáveis, ela estimula mecanismos de proteção, mecanismos de antioxidantes que protegem essas células, ao passo que para células tumorais, ela acaba induzindo processos de morte celular e evitando o crescimento dos tumores. O estudo demonstrou que usando a via nasal, o medicamento chega em maior concentração no cérebro, comparado ao que aconteceria se tivesse sido ingerido pela boca, passado para o sangue e só depois chegado até o sistema nervoso. Como as nanopartículas conseguem fazer isso, é o que os pesquisadores querem descobrir agora. Esses mecanismos ainda não estão claros na literatura. Então, baseado nisso, visto que nós temos resultados promissores nas investigações em animais, em células, que as nanopartículas realmente aumentam a concentração do medicamento no cérebro depois de administradas no nariz, nós partimos agora para investigar melhor como que isso realmente acontece de uma forma mais mecanística, tentando desvendar quais seriam esses caminhos. A Camila também trabalha com nanotecnologia e é pesquisadora no laboratório Pharmatech da UFG. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, dentre as 10 principais causas de morte em todo o mundo, 4 estão diretamente relacionadas com os pulmões e vias aéreas, como, por exemplo, o câncer de pulmão e a tuberculose. Então, aqui no Pharmatech, na minha pesquisa, a gente busca direcionar fármacos diretamente para o pulmão para melhorar o tratamento dessas doenças e reduzir diversos efeitos colaterais quando comparado com as terapias convencionais, por via oral, por exemplo. O medicamento vai ser colocado no nariz por meio de um pó respirável, que está em desenvolvimento e será testado in vitro e em animais. Aqui a gente faz as nanopartículas de polímeros com o fármaco no interior dessas partículas. Através da administração do pó, que é a formulação final, ele vai encontrar, as partículas vão ser encontradas e englobadas pelo macrófago alveolar, que é o principal barreira de defesa do pulmão. Então, esses macrófagos alveolares captam essas partículas e elas são clivadas para liberar o fármaco dentro do macrófago alveolar, que é o principal agente de defesa da tuberculose, por exemplo. Uma parte da pesquisa será realizada em colaboração com um professor na França, que contribuirá com os resultados obtidos aqui no Brasil. Estando dentro da universidade, o nosso objetivo é formar jovens cientistas, pesquisadores e no processo de formação desses jovens cientistas e pesquisadores, eles fazem todo o trabalho de construção de conhecimento, de colocar mais um tijolo na construção da ciência. E a ciência é aquilo que hoje nos dá uma série de motores para que a nossa sociedade viva melhor. Ter medicamentos mais eficientes, menos tóxicos, mais fáceis de serem utilizados pela população, que consigam responder problemas de saúde, seja de saúde pública, seja de doenças específicas, que sejam capazes de melhorar a vida de um único indivíduo que seja, ou de milhões de pessoas ao redor do mundo, é isso que nós buscamos. E nós conseguimos, a cada uma dessas pequenas respostas ou grandes descobertas que nós fazemos, fazer diferença.